sou Thaisa Menezes, eu sou coordenadora médica da UTI pediátrica e eu estou no Esperança desde 2005. Tem quase 20 anos que eu trabalho aqui e comecei como plantonista da UTI pediátrica, depois fui diarista e agora eu sou coordenadora da UTI, das UTIs, né? Que agora a gente abriu mais uma UTI. Cada pessoa tem que contribuir para melhorar a humanidade de uma forma geral. E eu acho que a minha maneira é pegar uma pessoa doente e ajudar ela a se recuperar, né? Aquele sorriso na criança quando ela vai se recuperando de uma doença, né? Porque ela chega toda amuadinha ali, triste, sem querer falar, chorando, irritada. E quando ela vai se recuperando, que abre aquele sorriso, não tem preço. É isso que me motiva, né? Pegar aquela criança bem grave, à beira da morte, e ela sair daqui completamente recuperada. Eu sou alagoana, eu fiz residência de pediatria, faculdade de residência lá em Alagoas, residência de pediatria. Enquanto eu estava no internato, que é o último ano de medicina, eu tinha uma preceptora que eu admirava demais, que era pediatra, e ela dizia que naquele ano tinha inaugurado o Hospital Esperança e ela tinha sido convidada para trabalhar. E era uma honra trabalhar aqui, que os grandes profissionais eram convidados para trabalhar aqui. E aquilo eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Então terminei pediatria, vim para Recife fazer cardiologia e, por intermédio de uma colega de turma, de residência, ela me chamou para vir dar plantão aqui. Então, eu disse, poxa vida, então eu sou, pelo menos, boa naquilo que eu faço, né? Porque ela me convidou para trabalhar, uma colega cardiologista, e daí eu vim a convite dela, né, com o aval de doutora Carminha, que trabalha aqui ainda, que era chefe da UTI naquela ocasião, e aí eu comecei a trabalhar em 2005, mais ou menos em julho, por convite de Luziene. Quando eu cheguei aqui, a UTI tinha 4 leitos, movimento baixíssimo de pediatria, pouquíssimos pacientes, e eu recém-formada praticamente, ainda na residência de cardiologia. E a doutora Carminha, como eu falei, sempre foi uma inspiração, porque ela é uma pessoa ligada à ciência, uma pessoa muito humana, e ela te dá tudo o que você quer saber, o que você quer aprender e te ensina a buscar. Então, através dessa parceria com ela, né, e ao longo dos anos, essa UTI de 4 leitos se transformou em 6, ela funcionava dentro da UTI coronária, se transformou em 6 leitos, tomou os leitos da coronária, foi crescendo, e aí, nesse momento, a rede entrou no Hospital Esperança, a rede DO, e aí a gente foi para o prédio, que hoje é o centro diagnóstico, para onde hoje funciona a UTI neurológica. Essa UTI passou a ter 10 leitos e aí veio um boom da UTI pediátrica, né? Com 10 leitos, com espaço, com muito paciente grave, uma equipe de primeira. Então, assim, o trabalho começou a ser multidisciplinar. O médico não é mais aquele centro das atenções ali da equipe, então você passa... Os profissionais são muito bem formados como um todo, enfermagem, nutrição, fisioterapia. Então, ao longo dos anos, essa equipe começou a ficar integrada e isso te soma, né? Porque você era uma ilha e nesse momento que se juntam outras disciplinas com outros olhares para aquela pessoa, aquilo ali engrandece o saber para você melhorar a qualidade de saúde, de vida daquele paciente que você tem que recuperar aquela doença que ele está passando. Fisioterapia, uma parceria importantíssima, enfermagem, nutrição, farmácia também. Eu lembro que quando a farmácia começou a entrar na UTI, a gente achava chatíssimo, porque eles perturbavam muito. Trabalhar, a doutora, está errado, isso aqui, ó, não pode fazer esse remédio junto desse, ou então tem alguma coisa errada, a diluição está errada, tem que ter um jejum de tal. E a gente fazia, meu Deus, essa pessoa só atrapalha a nossa vida, né? Eu sei prescrever, porque eu aprendi na faculdade isso. Na verdade, depois que você começa a escutar e a entender e a aprofundar naquele conhecimento que aquela pessoa também traz da faculdade dela, no que ela aprendeu, você faz, poxa vida, eu passei essa vida toda fazendo esse remédio junto da dieta e o paciente não estava absorvendo nada ou muito pouco. Então, realmente, depois que eu passei a fazer diferente, melhorou bastante. Pequenos detalhes, né, como o ajuste da tua câmera aqui, como o enquadramento, que para muita gente não vai fazer diferença, mas para quem está fazendo, sabe que o efeito
vai ser enorme. Você tem que ter, primeiro, paixão pelo que você faz. Esse envolvimento com o paciente, ele precisa ter uma medida, porque é muito difícil, como você falou, como é que você vai trabalhar com uma criança que está sofrendo, que pode morrer, e você não vai se envolver. Então você precisa ter um conhecimento muito grande do que você está fazendo, porque você não pode cometer erros, né? Ali é crucial para a vida daquele paciente. Você precisa ter empatia, não só com o paciente, mas com a família inteira, porque a gente trabalha com a família dentro e junto da UTI pediátrica, né? Você não trabalha com um paciente, você trabalha com uma família que está doente. A criança carrega a doença, mas a família toda está sofrendo e elas estão dentro. E não são 2 olhos, são 6 pares de olhos, 8 pares de olhos, tudo ali prestando atenção no que você está fazendo. Aquela vida daquela pessoa é o que importa mais que tudo nesse momento. Esquece tua vida, esquece qualquer outra coisa que você está passando naquele momento e direciona para aquele cuidado, para aquela pessoa que está precisando. Henrique, ele nasceu aqui no Hospital Esperança, prematuro extremo, e tinha uma condição social complicada, né? Ele teve que morar com a gente aqui durante toda a vida dele, que durou 17 anos. Então, as técnicas eram mãe deles, elas levavam roupa dele para casa, elas cortavam o cabelo dele, né? E quando ele era pequenininho, que a UTI era bem pequena também, quando o Henrique ficava doente, criança fica doente, né? Ele era assim, digamos, ele era um paciente que precisava de um suporte de UTI, porque ele precisava de ventilação, fisioterapia, mas digamos que ele tinha saúde ok. Quando ele tinha uma diarreia, era gente da Copa, de todos os andares desse hospital a visitar Henrique, porque ele nasceu aqui, aqui é a casa dele, né? Então, até o fim da vida dele, 17 anos, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 7 meses, ele foi cuidado pelas pessoas que trabalham na UTI, né? Tudo, cortar cabelo, cortar unha, fazer barba, comprar shampoo. Claro que a família também trazia, mas sempre que as meninas podiam, ela também fazia um agrado a ele. Teve uma história assim, que eu acho que foi a primeira história impactante, que faz muitos anos que aconteceu. Foi uma criança que tinha um tumor cerebral. Acho que eu posso dizer o nome dela, não vou falar sobrenome nem nada, mas a família super permite isso, né? Sofia, que ela descobriu muito pequenininha. E a família sabia que ia ser um caso muito difícil. Então, Sofia veio, fez uma primeira intervenção aqui, foi para casa, foi para São Paulo, foi para os Estados Unidos e já voltou para cá numa fase intratável do tumor. E o que a gente pôde fazer para ela se sentir em casa, neste momento de terminalidade de vida, a gente fez. Para ela, para a família. Ela faleceu com a família, junto dela, e ela foi enterrada com a roupinha de Branca de Neve, vestida de princesa. Então, assim, tudo dela era muito lúdico, né? Os aniversários, as coisas que a mãe fazia aqui para ela, era como se fosse um conto de fadas. Ela viveu um conto de fadas enquanto a vida dela durou. Aí foi muito bonito, assim. O pai percorreu o caminho de Santiago de Compostela, ele escreveu um livro nesse caminho, a gente participou desse livro, eu, doutora Carminha, outras pessoas também fizeram parte dessa história. Acho que todo mundo que passou por aqui, eles deixam sua impressão. Então, como eu falei, né? Quando eu vim trabalhar aqui é porque eu sabia que grandes estrelas trabalhavam aqui. Então, o doutor Eduardo Jorge, que eu sabia que era um pediatra assim, muito renomado, Bacelar, todos eles passaram por aqui e, de certa forma, deixaram um pouquinho da formação deles na gente, né? A doutora Concita, que tinha um olhar assim de humanidade e ao mesmo tempo de firmeza para aqueles pacientes, né? Ela era muito doce, muito acolhedora quando precisava, muito firme quando precisava. Moacir e Tomás, que começaram aqui, acho que na mesma época que eu e continuam, né? Assim, digamos que a gente cresceu junto, né? Primo que está crescendo na fazenda, um é médico, outro é não sei o quê, então a gente
cada um dentro da sua especialidade crescendo aqui, e o conhecimento que eles adquirem e que eles passam para a gente. Essas pessoas que não retêm conhecimento, que dividem com você, sempre te marcam de alguma forma, né? Moacir, a gente começou praticamente na mesma época aqui. Talvez ele quando disser o ano que ele começou, a gente começou mais ou menos junto, ele na UTI geral e eu na pediátrica. Né? Ele fez infecto, eu fiquei na pediatria, e ele hoje é da CCIH. E a gente terminou mais ou menos seguindo a mesma coisa. A gente fez doutorado no mesmo tema, com os mesmos pacientes, então sempre contribuindo assim com a formação do outro. Doutora Marisa, eu dizia assim, mas ela é da UTI geral, mas ela ensina e te passa muita coisa, né? A gente sempre se encontra, troca informação. Doutora Neise, que faz parte da UTI neonatal, assim, uma pequena, grande mulher, uma sabedoria assim, imensurável, tanto sabedoria técnica quanto de vida mesmo, né? Soraya, que era uma enfermeira, é uma enfermeira, que também começou aqui como enfermeira assistencial, chegou a ser coordenadora do hospital, e também você vê aquela pessoa crescer e adquirir os conhecimentos e passar tudo que ela sabe. Parece que quando a pessoa vai passando, tem tipo um Pokémon, vou te passando o meu poder, mas ao mesmo tempo eu vou evoluindo e crescendo, né? Então, muita gente boa. Doutora Suzana Serra, muita gente boa. Eu acredito que está se desenhando um projeto para crescimento da pediatria, tanto educacional quanto estrutural. Talvez por uma necessidade de mercado, talvez por uma necessidade ambiental mesmo de ter esse crescimento, né? Então, eu acho que a pediatria vai crescer, vai ter espaço para mais profissionais. A gente vai poder, talvez, formar pessoas, né? De uma forma, como é que eu falo? Não informal, assim, porque a gente sempre forma. Os médicos que trabalham aqui sempre têm educação continuada, mas de uma forma oficial, digamos assim, né? Formal. Então, eu acredito que vai ser grande a pediatria, né? Eu espero. É o desejo.